Olá, meus amigos, Pai do Senhor, meus irmãos aí do QG da Paz, como é que vocês estão? Tudo bem? Então, meus amados, é com muito prazer, né, que eu fui convidado aí pelo nosso querido irmão Kiko. Boa noite para tu também, Kiko. Deus abençoe tua vida, né, esse envolvimento que você tem aí com nossos amigos e nossos irmãos aí do QG, tá? Deus continua abençoando a vida de vocês, que nada venha aí faltar essa família nossa, né? Vocês são nossa família, tá bom? Então eu fui convidado para trazer uma mensagem aqui de edificação para vocês. Então eu convido a vocês aqui para vocês abrirem suas Bíblias e depois de estar lendo todo o capítulo, né? Deus me chamou a atenção aqui em Daniel capítulo 6, versículo 10, tá? Daniel na cova dos leões. Quem de nós não conhece essa história, né? Se você não conhece, você vai ter o prazer de conhecer agora, tá bom? Então, o que acontece? Daniel, né? Ele teve uma experiência muito boa com Deus, né? Ele é do povo judeu e aí o povo de Deus foi capturado, né? Estava cativo, estava, né, sendo escravizado, mas Daniel teve uma posição privilegiada junto ao rei Dario. Esse rei virou amigo dele, né? Mas antes de contar a história, eu quero que você me acompanhe em Daniel capítulo 6, versículo 10. Olha o que diz lá. Daniel, pois, quando soube que a escritura ou decreto estava assinada, entrou em casa e 3 vezes no dia se punha de joelho e orava e dava graças diante de Deus, como também antes costumava fazer. Veja bem, como também antes costumava fazer. Então, é uma história maravilhosa, uma história linda e edificante. Então, Daniel, como ele era virou amigo daquele rei, o rei Dario, né? O rei Dario pegou algumas pessoas e essas pessoas ele dividiu o reino dele para que essas pessoas governassem. E era um total de 120 pessoas, né? Seriam os presidentes, os governadores dele. E sobre esses 120, ele ia colocar mais 3. E desses 3, olha, Daniel era um deles. E não só parou por aí, né? A amizade que ele tinha, a confiança que ele tinha em Daniel, o desejo do seu coração, do rei, era colocar Daniel sobre os outros 2 e sobre os outros 120, ou seja, depois do rei, Daniel. Então, mas isso, quando isso estava para acontecer, os outros governadores, né, os outros presidentes, os outros príncipes, eles ficaram invejosos. Esse sentimento que nós temos no nosso coração, todos nós temos, né? Mas o importante é a gente não cultivar esse sentimento, deixar lá, morto, né? E quando um dia esse sentimento quiser aparecer, aflorar na nossa vida, devemos apagar logo e pedir misericórdia a Deus, né? Então, eles começaram a maquinar contra Daniel perante ao rei. Então, eles queriam achar um erro em Daniel, né? Mas eles não conseguiram. O que acontece, irmão e amigos? Eles procuravam ocasião, procuraram maneiras, procuraram erros, mas não encontraram. Então, qual a ideia que eles deram? Vamos dar uma ideia ao rei Dario para escrever um decreto. E esse decreto dizia o seguinte, que durante 30 dias, nenhuma pessoa, né, principalmente os seus príncipes, poderia fazer nenhuma petição a nenhuma outra pessoa e a nenhum outro Deus que não fosse o rei. Né? E ele achou bacana isso. E ele assinou o decreto. Só que aconteceu,
Daniel, ele tinha o costume de orar ao Senhor 3 vezes ao dia, conforme nós lemos aqui. 3 vezes ao dia, se punha de joelho e orava e dava graça diante de Deus, como era de costume. Então, Daniel foi pego aí. Eles pegaram Daniel, entregaram Daniel ao rei, e o rei, quando ele assinava um decreto, ele não poderia mais voltar atrás. Ou seja, já estava feito. Então agora, se alguém cometeu erro, tinha que pagar pelo erro. Então Daniel teve que pagar por esse erro. O rei procurou de toda maneira livrá-lo, mas não conseguiu. Tá? Então Daniel ele foi jogado na cova dos leões. Tá? Mas antes, tem um dado importante. Antes, o rei ele disse a Daniel: Daniel, o teu Deus, a quem você serve continuamente, ele vai te livrar. Olha só que interessante. O Daniel não estava com medo, veja bem, né? Mas quando ele estava para entrar na cova dos leões, para ser jogado, né, o seu amigo que conhecia a sua integridade, né, o seu amigo chamou e disse: fica tranquilo, esse Deus que você serve, todos os dias, ele vai te livrar. E diz a palavra do Senhor que o rei Dario, ele não dormiu, ficou a noite toda pensando no seu amigo, né? Não comeu, não bebeu, realmente ele jejuou, né? A palavra de Deus não nos dá garantia dizendo que ele orou, mas ele jejuou, ficou a noite toda preocupado e acordado. E quando o dia amanheceu, ele correu lá para a cova dos leões, e quando ele chegou lá, ele chamou pelo seu amigo: Daniel, Daniel, cadê você? Você está aí? Onde você está? Está vivo? Né? Então Daniel falou: rei, o rei vive para sempre. Eu estou aqui, eu não morri, né? Deus me livrou, posso confiar nele.